Oi, gente, eu sou a Renata e eu tô aqui hoje para falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher e abusos religiosos contra a mulher no âmbito de igrejas evangélicas. Para quem me conhece, me acompanha por aqui, sabe que esse tema não é novidade. Eu tô sempre nos meus stories, no meu feed, falando sobre educação pelos direitos, justiça social e tratando muito sobre a questão de violência doméstica contra a mulher. Eu sou graduada em Direito há alguns anos, possuo algumas especializações e certificações no ramo do direito, e dentre elas, violência doméstica e familiar contra a mulher é uma especialização também minha, né? Eu decidi gravar esse vídeo para me comunicar com o máximo de pessoas possível, para que a gente possa refletir sobre o tema, mas, sobretudo, hoje eu quero ser um gatilho na vida de mulheres que possam estar passando por algum tipo de violência dentro do aspecto religioso, né? Mulheres casadas, né, com pastores, com membros de ministério, líderes de alguma forma dentro da estrutura eclesiástica da igreja evangélica, ou até mesmo mulheres casadas com homens evangélicos que sejam também apenas membros, né? Eu quero falar especificamente com esse tipo de mulher e quero trazer o meu relato pessoal hoje de alguém que também, sendo parte integrante da igreja evangélica, eu fui casada com um pastor durante 7 anos, eu fui pastora durante alguns anos, quem me conhece aí há muitos anos sabe disso, sempre fui muito atuante, né, servindo a igreja, e com toda a minha experiência de profissional, o meu empoderamento de informações e tudo, isso infelizmente não me absteve de ser vítima de violência doméstica. Eu passei por todos os tipos de violência elencadas na Lei Maria da Penha, quais sejam violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica, dentro desse casamento que eu tive, né, com essa pessoa. E foi muito difícil para mim admitir que eu fui uma mulher vítima de violência doméstica, tendo tantas especializações, conhecendo o tema, sendo uma operadora do direito, sendo empoderada, né, dos direitos que eu tinha e as formas que eu deveria agir se fosse vítima de uma violência. E mesmo quando o meu casamento acabou, né, e que eu comecei a parte do processo de divórcio, né, o meu casamento acabou proveniente de adultério, né, para quem não sabe, né, foi isso. O meu então marido estava há 1 ano se relacionando com uma amante que sabia que ele era um homem casado, né? Ela não estava enganada, ela sabia disso muito bem, e ele estava aqui servindo a igreja, servindo Santa Ceia e tendo um caso com essa amante, né? Vivendo maritalmente comigo e com a amante dele, né? Então, quando eu descobri tudo, eu iniciei o processo de divórcio, né? Mas anterior a esse adultério, existiram muitas cenas e muitos episódios de violência, tá? Mesmo depois que eu iniciei o meu processo de divórcio, essa questão da violência que eu havia vivido, né? E eu sei que conforme eu for dando meu relato, vocês que estiverem ouvindo, que estiverem nessa situação, vocês vão começar a ter alguns gatilhos. E é por isso que eu estou falando sobre. Mesmo depois que comecei o processo de divórcio, né? Eu não queria falar sobre essas violências, porque eu não queria encarar isso. Isso tinha um buraco na minha alma muito grande, porque eu nunca contei dessas violências para as minhas amigas, eu nunca contei para a igreja, eu nunca contei para ninguém. Eu tinha muito medo do escândalo, eu tinha muita vergonha por ser uma mulher esclarecida, e não ter feito nada.
eu tinha muito medo porque eu tinha um discurso muito correto, eu tinha um discurso muito certo de que eu nunca toleraria um homem me agredir. Mas, enfim, o ciclo da violência é muito complicado. É muito complicado e é muito fácil a gente falar de situações e de reações ou de atitudes que nós vamos ter quando nós não estamos inseridos dentro daquela realidade. Então, hipoteticamente, teoricamente, tudo é muito mais fácil de se resolver. Mas quando existem outras situações e você está ali, no meio do problema, é muito difícil. Até porque ele não me agredia todo dia, toda semana. Existiam intervalos, né? Existiam momentos, né? E ele não era essa pessoa, né, monstruosa, né, o tempo inteiro. E isso faz parte do ciclo da violência. Eu quero dizer que eu casei com uma pessoa que aparentemente era uma pessoa correta, fidedigna, que nunca gritou comigo, que nunca teve atitudes violentas comigo, mas a partir do momento que nós nos casamos, né, ele começou a demonstrar um comportamento muito diferente. E essa violência, ela não veio como muitas das vezes vem para algumas, né? Que é com uma censura de uma roupa, de uma fala, é um empurrão, é um beliscão, é um tapa. Essa violência, ela veio toda junta de uma vez só. Foi uma surra completa que eu tive de primeira, de cara. Ele já veio e me deu uma surra. As nossas brigas, elas aconteciam muito por questões financeiras. E elas eram legitimadas por um discurso muito errôneo de abusos religiosos que eu sofri. Então, eram não somente as violências domésticas, né, de agressões e todas as, todas as agressões, não só apenas físicas que eu sofri dele, mas elas eram legitimadas por um discurso religioso, né? Quando eu me casei com a ideia do dogma do casamento e que eu me divorciei do divórcio, né? E eu prometi a mim mesma que todos os problemas que eu iria resolver, todos os problemas que existissem no meu casamento iriam ser resolvidos, mas nunca com o divórcio. O divórcio seria uma abominação que eu não ia passar por ele. Eu tinha medo, eu tinha vergonha do divórcio, de ser uma mulher divorciada no meio evangélico. Mas eu quero dizer para vocês que antes uma mulher divorciada do que uma mulher infeliz, uma mulher espancada, uma mulher morta, uma mulher sem vida, que foi o que eu fui me tornando, né? Existe uma fala muito errada sobre Efésios capítulo 5, que muitos evangélicos distorcem acerca da submissão das mulheres, né? E a gente precisa interpretar muito bem o que o apóstolo Paulo está falando sobre a submissão. A submissão da mulher ao homem quer dizer, para a mulher, estar junto do homem, né? Nessa missão que o casamento, que a vida dois, que a família deles tem. Porque casamento, família, tem que ter propósito, tem que ter uma missão, né? Você se associar a outra pessoa, vocês têm que ter um plano, um projeto de vida, né? E o que Paulo está falando justamente é para que a mulher ela se sujeite a esse projeto, né? Para que eles possam dar continuidade à família, ao casamento. Mas mais importante do que isso é o que o apóstolo fala na sequência, dando ao homem a incumbência de amar a esposa mais do que a sua própria vida, né? Que ele diz para que o homem ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar a sua vida por ela. E dizendo ao homem, se você amar a sua esposa e colocar a vida dela superior à sua vida, ela vai se sujeitar a esse amor e vai contigo nessa missão, né? Só que isso é distorcido. E é distorcido de uma forma dizendo para os homens para que nós, mulheres, devemos ser subservientes a eles. Temos que ser inferiores a eles. E no reino de Deus não existe hierarquia.
Existe princípio de honra, de que o pai honra o filho honra o pai, né? Enfim, isso é um outro assunto muito mais amplo, enfim. Então, baseado nesse discurso, né, e outras falas de lideranças sobre nós, me colocavam sempre como uma mulher que eu não me subordinava ao meu marido, porque eu não concordava, muitas das vezes, com atitudes, comportamentos e falas, né, dele. Então, a minha discordância era tida sempre como uma insubordinação, como um desrespeito à autoridade dele sobre a minha vida. E o que eu ouvia muito, né, de lideranças é que eu precisava deixar o meu marido errar, mesmo que conscientemente, porque ele era autoridade e Deus ia cobrar dele. Que eu devia entregar o meu dinheiro na mão dele, para ele administrar o meu dinheiro, e desses absurdos para baixo. E todas as vezes que ele vinha com assuntos e eu falava com ele, nós tínhamos muita dificuldade financeira no nosso casamento, porque ele é uma pessoa desorganizada financeiramente e ele se tornou autônomo. Eu nunca soube quanto ele ganhava e toda vez que eu ia falar com ele, quanto que você ganha, precisamos dividir as contas da casa, como que vai ser essa divisão, ele achava que eu estava afrontando a autoridade dele, né? E quando nós morávamos ainda na Tijuca, num apartamento, foi a primeira agressão que ocorreu, foi logo depois do meu casamento. Nós começamos a discutir sobre as contas, como que nós iríamos pagar, como iria ser feita essa divisão. Ele não queria dar uma explicação, falou não queria falar sobre, né? E que ele ia dar o jeito. Eu perguntei qual jeito, como que isso vai acontecer. Então foi quando ele começou a me bater na sala. Ele deu um tapa na minha cara, porque disse que eu estava sendo muito insubordinada a ele. Ele deu um tapa na minha cara. Eu congelei, porque nunca na minha vida eu ia imaginar que o homem com quem eu me casei, que eu achava que era meu amigo, que era meu companheiro de vida, ia ter coragem de me agredir. E ele teve. Ele deu um tapa na minha cara e eu caí no chão, um tapa muito forte, e ele começou a me chutar minhas pernas, chutar meus braços. Eu comecei a gritar por socorro, então ele trancou a porta da sala, tinha uma porta na sala que dava para a varanda, para os vizinhos não ouvirem, e ele trancou. E ele me arrastou pelos cabelos da sala, atravessou o corredor e me levou até o quarto, onde ele me bateu até a hora que ele cansou. Ele me bateu e me bateu, e eu fiquei com as minhas pernas roxas, os meus braços, parecia que tinha as marcas dele em 3D. Ardia muito, ardia muito, ardia muito. Eu fiquei toda marcada, descabelada. Aqui por dentro da minha bochecha eu fiquei com bolsinhas de sangue dentro por causa das porradas que ele me deu. Ele me batia em lugares específicos para que o meu rosto não ficasse roxo, né? Mas ele deu muitos tapas na minha cara, nos meus ouvidos, e eu não consegui me defender. Se eu tivesse que brigar com duas mulheres, eu enfrentaria duas mulheres, mas eu não consigo lutar com um homem, é uma força desproporcional. E ele me bateu até o momento que ele cansou. E quando ele cansou, ele foi para a sala e ele sentou lá e ficou. E eu me levantei e eu comecei a catar minhas coisas, colocar numa caixa. E eu falei, eu vou embora, esse casamento acabou. Mas eu tinha tanta vergonha dentro de mim, porque eu tinha acabado de me casar, tinha alguns meses. E eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, sabe? Eu senti uma dor na alma, ao mesmo tempo que eu estava sentindo tanta dor física, porque eu apanhei muito. Eu apanhei muito. Foi uma surra, ele rasgou minha roupa, me arrastou pelos cabelos. Gente, coisas assim, surreais, inimagináveis, né? E como bom narcisista que ele é, né? Ele estava na sala e ele começou a chorar. E eu catando minhas coisas, eu ouvi ele chorando e eu vi ele com uma faca na mão, uma faca grande de cozinha. E ele começou a se ferir aqui, se mutilar. E mesmo naquele estado que eu estava,
ele, como bom narcisista, conseguiu virar o jogo e ele se tornou a vítima ali. E ele começou a dizer que estava passando mal, que queria se matar, que era uma péssima pessoa e que eu tinha razão em querer ir embora e acabar o casamento. E ele começou a se tremer como se estivesse convulsionando. E eu fiquei nervosa e eu arrastei ele para o banheiro e joguei ele debaixo do chuveiro para vir uma água gelada para ver se ele voltava. E ali ele me abraçou, me pediu desculpas, me pediu para ficar pelo menos uns dias. E ali ele foi me dobrando e eu fiquei. No dia seguinte, a zeladora do prédio veio conversar conosco, porque ela falou que ouviu de alguns vizinhos, né, de que teve uma briga dentro da nossa casa e que muito provavelmente eu estaria toda roxa porque eu tomei uma baita de uma surra. E por vergonha, eu desmenti. Eu falei para ela: "O meu rosto tá com marca de agressão?" Ela falou: "Não, mas quem me falou não é uma pessoa mentirosa e falou que ouviu tudo e que depois, quando você começou a gritar pedindo ajuda, que ele veio aqui e trancou a porta da sala." E eu desmenti. E ela não acreditou muito. Ela não acreditou muito, ela ficou me olhando e eu encerrei a conversa, fiquei muito sem graça e seguimos a vida. Ele prometeu que nunca mais faria e ele fez de novo. E muitas outras vezes. Teve alguns relatos muito marcantes de violências que eu vivi com ele, né? Uma dessas violências foi quando foi a primeira vez que ele me deu um soco no meu nariz. Nós estávamos trancados no quarto, conversando sobre contas, as dívidas que ele fazia, que ele não pagava, que sobrava tudo para mim, dívidas de cartão de crédito. E minha mãe estava na cozinha fazendo uma comida. Ele deu um soco bem no meu nariz, assim, ó, pum, no meio da conversa, né, da discussão. E como passivo-agressivo ele falava baixo, eu tenho esse meu tom alto, quem me conhece sabe, então aparecia que sempre era eu que estava mais alterada, né? E ele me deu um soco no nariz, e assim que ele me deu esse soco no nariz, eu não acreditei. Que eu falei: "Não, você não fez isso", né? Óbvio que o meu nariz começou a sangrar imediatamente, eu nunca havia tomado um soco no nariz, foi uma dor, mas foi uma dor que o meu olho, assim, ó, a lágrima desceu instantaneamente. Durante alguns meses eu fiquei sentindo que tinha um buraco aqui, bem aqui mesmo, entendeu? Tinha um vão aqui, pequeno, mas tinha. Hoje eu não sinto mais, hoje não, de alguns anos pra cá, eu não sinto mais esse vão, mas esse vão aparecia aqui. Eu senti muita dor, eu peguei um papel e comecei a limpar aquele sangue. E eu falei: "Eu não acredito que você fez isso." Eu não dei um soco no seu nariz. Ele fazia tanto gaslight comigo que ele afirmou, depois de me dar um soco no nariz, que ele não me deu um soco no nariz. Ele falou que ele foi ele estava falando comigo e ele foi virar, e quando ele virou, o cotovelo dele pegou sem querer no meu nariz. Eu falei: "Se você fez isso, por que você não me pediu desculpas até agora?" Porque quando a gente esbarra em alguém, a gente faz algo involuntário, algo que a gente não quer, a gente pede desculpa e a gente pede na hora. E ele ficou me olhando. Eu fiquei chorando e naquela noite eu dormi de tanto que eu chorei. E ele ficou me observando, sentado no chão, enquanto eu estava na cama. E depois que eu divorciei, a minha mãe me contou, né, que naquela noite ele tirou uma foto do papel cheio de sangue do meu nariz e mandou para minha mãe e falou: "Essa madrugada eu não dormi, eu passei a noite toda limpando sangue do meu nariz que a sua filha me agrediu." Ele teve essa audácia de falar isso. Gente, assim, é muito feio, você não fala, você não pode jurar em nome de Deus, mas assim, é tão surreal isso, é tão surreal essa situação que eu vivi, ele correr na minha frente e contar para minha mãe uma versão mentirosa. E a minha mãe disse que iniciou também um momento de inferno na vida dela, de que todas as brigas e discussões que nós tínhamos, ele corria na frente e ele ia contar tudo para minha mãe. E todas as vezes que ele me agredia, ele dizia para minha mãe
que eu tinha agredido ele. E a minha mãe começou a ficar muito nervosa e preocupada, porque ela ficava assim: a Renata não pode agredir ele, porque uma hora ele vai se descontrolar e ele vai devolver essa agressão a ela. Então, assim, só que eu só soube disso quando eu me divorciei, quando eu decidi falar com a minha família sobre as agressões que eu sofri. Teve uma vez, foi no dia que eu desconfiei que ele estava com uma amante, foi no dia 2 de fevereiro de 2020. Eu desconfiei, né? Eu tive um sentimento dentro de mim, não sei explicar, e eu fui questionar ele, isso. E nós estávamos em Nova Iguaçu, e nós estávamos indo para o Engenho Novo, que nós íamos para a festa da Anice. A Anice é amiga da minha mãe, né? Minha mãe estava na casa da Anice, e a gente ia passar no Engenho Novo, pegar a Anice e ia para a casa da minha amiga Tati, né? A Tati morava ali, eu acho que era no Caxambi, uma coisa assim, né? Ou era próximo do Caxambi, né? Triagem, Caxambi, por ali assim. E no meio do caminho, né, nós começamos a discutir, porque eu falei que queria ver o celular dele e ele não queria me mostrar o celular. E foi literalmente essa cena. Ele foi dirigindo com uma mão e com a outra mão ele me socava. Ele me socava. E aquela cena, aquele dia, eu estava na linha amarela voltando, acho que era a linha amarela, era uma rodovia que a gente estava voltando, gente, eu não dirijo, eu não conheço muito bem as rodovias, mas a gente pegou uma rodovia porque a gente tinha que sair para chegar lá no Engenho Novo. E no meio daquela rodovia, eu abri a porta do carro com o carro andando. E eu falei, eu vou me jogar daqui, porque eu falei, eu não vou viver apanhando de você. Eu não vou viver apanhando de você. E eu sabia que se eu me jogasse do carro em movimento, eu ia me quebrar toda e podia vir um outro carro atrás de mim e me atropelar. Mas eu pensei, eu prefiro morrer esfarelada nesse chão ou um outro carro me atropelar do que eu passar uma vida inteira sendo espancada por um homem que eu acreditei ser uma pessoa honesta. E quando eu abri a porta, ele me puxou pelos cabelos e ele socava a minha cara, assim, a minha nuca, e ele socava a minha cabeça e gritava, deixa de ser idiota, sabe? E quando a gente chegou próximo do Engenho Novo, eu tentei sair do carro de novo porque ele estava me batendo enquanto ele dirigia. E eu quase acidentei um motoqueiro porque eu abri a porta e o motoqueiro estava vindo. E o motoqueiro parou e ele quase voou. E aí foi quando o motoqueiro viu que ele estava me batendo dentro do carro, e o motoqueiro começou a tentar mobilizar as pessoas. Tá tendo violência. E ele me puxou, eu estava com uma bata e uma leg, né? E ele me puxou e rasgou a minha roupa toda aqui. As minhas amigas vão lembrar desse dia, porque eu cheguei na casa da Tati para a festa de aniversário, eu não queria estragar a festa de aniversário das pessoas. E a Tati, todo mundo saiu do carro e eu fiquei. E a Tati veio atrás de mim. E quando ela veio, ela me pegou chorando. E eu falei que eu tava com uma crise alérgica. E pedi um minutinho e eu cheguei com a roupa toda rasgada e eu segurei minha bata assim do lado, cumprimentei as pessoas já, ai, oh meu Deus, é que eu te costurei minha roupa, oh, sabe? E eu sentei no chão, tinha um jardim, né, e tava todo mundo ali no jardim, então eu sentei no chão para ficar bem despojada e eu não levantei para nada naquele dia, porque a minha roupa tava toda rasgada daquele lado. Teve uma outra vez também que a gente estava discutindo e eu catei minhas coisas e eu ia trabalhar, e nesse dia ele me trancou dentro do quarto e ele me manteve em cárcere privado e ele falou, hoje eu vou te matar e depois que eu te matar, eu vou me matar. E eu falei, dá licença, para com essa palhaçada. E ele começou, me deu um tapão no meio da minha cara, que eu caí. E eu levantei, eu falei, para com isso! E ele me deu outro.
E ele me deu uma sequência de uns 5 tapas na cara, porque ele fala: fica aí, que eu estou mandando você ficar aí, você vai me obedecer, porque você vai me respeitar como homem, como seu marido, você não me respeita como nada. Quando eu falar para você faz isso, é para você fazer, e você vai me respeitar. E eu pedindo para ele parar com isso, e eu levantava e ele batia na minha cara e eu caía de novo, e a gente estava sozinho em casa e não tinha ninguém. E eu não queria gritar socorro para os vizinhos, porque como que os vizinhos iam vir me socorrer se ele era o pastor da igreja e todo mundo conhecia ele como pastor da igreja? O pastor da igreja estava espancando a pastora da igreja, sua esposa. Eu não queria causar escândalo, eu não queria trazer escândalo para a igreja, eu só queria que aquilo parasse. E ele dizia para mim, todas as vezes que ele me agredia, que tacou minha cabeça na parede, que eu era culpada daquela violência. Que se ele agia assim, era porque eu não era uma mulher sábia. Era porque eu não o respeitava. Ele sempre colocava a culpa em mim, sabe? E aquele dia, eu achei, inclusive, que ele ia me estuprar, porque ele me jogou na cama e me impressou. Eu falei no meu pensamento: ai Deus, só falta isso. Além de tudo, ele ainda querer me estuprar. E ele segurou a minha roupa e ele começou a rasgar a minha roupa. E eu catei o celular e eu liguei para a mãe dele. E quando eu liguei para a mãe dele começou a ouvir os barulhos de tapas, de socos, e ele me socando por cima de mim, jogando o peso dele por cima de mim, me socando e me socando. E a mãe dele desligou o telefone e começou a ligar para ele. E quando a mãe dele ligou para ele, ele falou que não estava acontecendo nada. E depois, quando a mãe dele chamou ele para conversar, ele teve a audácia de dizer que as agressões eram mútuas. Que a mãe dele, ele falava para a mãe dele que era eu que agredia ele. E aí ele reagia. E aí a mãe dele falou que ela não tem nada que te bater, mas você também não tem nada que bater nela. Foi isso que ele me falou, né? Porque eu ficava com muita vergonha das pessoas descobrirem isso, das pessoas saberem disso, porque eu não queria que ele perdesse a credibilidade, porque eu achava que eu tinha que ser uma mulher sábia, porque era isso que eu ouvia. E teve uma outra vez que ele me agrediu, eu saí de casa, fui para casa de uma amiga minha, dizendo que eu precisava de um tempo, porque a gente estava discutindo muito, e veio um amigo nosso, ministro de louvor de um outro estado, e ele queria falar comigo. E ele, vamos nos encontrar, tal, e ele não sabia dizer onde eu estava, porque eu tinha saído de casa depois de ser agredida. E ele perguntou: cadê sua esposa? E aí foi quando ele teve que confessar para esse amigo nosso que ele era um homem agressor, que ele me agredia. Esse amigo pediu para eu sair da casa da minha amiga, para eu voltar para minha casa. Fez uma reunião, um gabinete conosco, fez ele prometer que ele não me agrediria novamente, que se ele me agredisse novamente ele ia me levar na delegacia. E ele prometeu, fez renovação de votos comigo e me agrediu de novo. E muitas outras vezes depois disso. Renata, por que você não denunciou? Eu não consegui. Eu não tive força. Eu não consegui falar para as pessoas. Eu enterrei isso dentro de mim porque eu não queria acreditar que o homem que eu confiei, o homem que eu amava, o homem que eu pedi confirmação para casar, teve a audácia de me desrespeitar dessa forma. E eu tô falando aqui nesse vídeo hoje só das agressões físicas, só das físicas, né? E foram muitos e muitos eventos. Teve algumas vezes que eu saí de casa e que eu fui andando para a delegacia e ele me catou no meio do caminho, me jogou para dentro do carro, me levou para longe e conseguiu desfazer. Colocava a culpa no diabo, dizia que era o inimigo, em tudo, colocava a culpa em mim. E o que eu quero dizer, né, eu quero falar com você, mulher, que talvez esteja passando pelas mesmas coisas que eu, que você consiga, primeiro, admitir para você mesmo que o seu casamento acabou.
acabou desde o primeiro dia que ele te agrediu. E que você precisa falar com alguém. Eu sei que é difícil, que a gente sente vergonha, que a gente não quer quebrar a imagem da pessoa, sabe? Mas não existe imagem. Essa pessoa é um monstro, essa pessoa não te ama, essa pessoa nunca te amou, essa pessoa não é uma pessoa boa para viver com você. Talvez você tenha sido a chance boa na vida dessa pessoa, mas essa pessoa é um filho da perdição, é um caráter degenerado que não pode ser recuperado, sabe? Ele não vai mudar. Você não apanha porque você não é sábio o suficiente, não é porque você não ora o suficiente, não é porque você não jejua o suficiente, é porque ele tem um caráter ruim. Ele é um monstro, ele é um criminoso, ele é um hipócrita. Eu quero pedir perdão a todas as pessoas da igreja que eu não tive a coragem de contar para vocês que o pastor de vocês era um agressor de mulheres. Eu peço perdão a vocês por eu ter escondido isso durante tanto tempo. Mas eu não queria trazer esse escândalo para a vida de vocês. Eu não queria que vocês ficassem escandalizados com isso. Eu não queria que isso afetasse a vida espiritual e a jornada de vocês, porque o evangelho não tem nada a ver com isso. Porque Jesus não tem nada a ver com isso. E eu quero alertar a vocês para que fujam desses discursos religiosos, né, que falam coisas semelhantes para vocês. Eu achava que eu apanhava porque eu tinha que orar mais, eu achava que eu tinha que jejuar mais. Eu fiz muitas campanhas, muitas vezes enquanto eu apanhava, eu clamava socorro a Deus, pedindo para parar. Eu demonizei muitas das vezes essas atitudes, achando que era o demônio, que era o inimigo se levantando contra o meu casamento. Não era. E, principalmente, eu quero dizer para você, mulher, rompe esse ciclo de violência. Procura ajuda. Eu precisei ver as cenas da agressão de uma outra mulher para procurar ajuda na minha terapia e conseguir começar a tratar as feridas da minha alma. Eu fiquei com muitos traumas depois de tudo isso, mas dia após dia eu tenho me curado e tenho cicatrizado cada vez mais e eu tenho progredido, melhorado. E eu quero dizer para vocês que vocês podem sobreviver a um divórcio, vocês podem sobreviver a uma relação abusiva, tá? E de que a igreja que a gente acredita é um lugar de acolhimento e não de abusos. Fujam de líderes com discursos abusivos e opressores contra vocês, tá bom? Eu quero dar continuidade a essas falas com outros tipos de violência que eu vivi para gatilhar vocês ainda mais, e eu vou falar na outra parte desse vídeo. Se você conhece alguém na igreja que está passando por esse problema, que você desconfia, encaminhe esse vídeo. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que o meu relato possa gatilhar muitas outras mulheres da mesma forma que um dia eu fui gatilhada e a partir desse gatilho eu pude romper com o ciclo da violência e buscar ajuda.